Imagine um tabuleiro de xadrez global, onde cada peça representa uma nação. Os movimentos são tensões, alianças e traições. O xeque-mate final? Talvez a Terceira Guerra Mundial. Mas e se eu te dissesse que esse jogo mortal já foi previsto há milhares de anos? Que as peças estão se movendo exatamente como um livro antigo profetizou? Nos últimos anos, temos testemunhado um aumento alarmante de conflitos em todo o mundo. Guerras na Ucrânia, tensões crescentes no Oriente Médio, disputas territoriais na África. Parece que o mundo está à beira de um abismo. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre tudo isso? Será que estamos testemunhando o cumprimento das profecias sobre o fim dos tempos? Prepare-se para embarcar em uma jornada investigativa, onde desvendaremos os mistérios por trás das guerras e rumores de guerras. Vamos mergulhar nas profundezas das Escrituras, analisar os eventos atuais e confrontar as interpretações mais comuns. Afinal, o que a Bíblia realmente revela sobre o conflito final? A resposta pode estar mais perto do que você imagina. Antes de continuarmos, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você não perderá nenhum detalhe dessa análise crucial e estará sempre um passo à frente na compreensão dos sinais dos tempos. A cortina de fumaça da desinformação obscurece a verdade. Poucos se atrevem a questionar o que realmente está por trás dos conflitos que consomem nosso mundo. Mas e se eu te dissesse que a resposta não está nos noticiários da noite, mas nas páginas empoeiradas de um livro antigo? E se as guerras que vemos hoje não são apenas disputas por poder e recursos, as peças de um quebra-cabeça muito maior? Um quebra-cabeça profético com implicações cósmicas? Estamos realmente preparados para confrontar a verdade sobre o que a Bíblia diz sobre as guerras e rumores de guerras? Não estou falando de interpretações superficiais ou sensacionalistas. Estou falando de mergulhar nas profundezas dos textos, desenterrar os significados ocultos e conectar os pontos entre o passado, o presente e o futuro. Junte-se a mim nesta jornada investigativa, onde desafiaremos as narrativas convencionais e enfrentaremos as perguntas difíceis. Prepare-se para ter sua visão de mundo abalada, enquanto desvendamos os segredos por trás dos conflitos que moldam nossa história e cumprem profecias milenares. O que a Bíblia realmente revela sobre o conflito final? A resposta pode ser mais surpreendente e urgente do que você imagina. Mas será que toda guerra é um sinal do fim? Será que cada conflito no Oriente Médio é uma peça do quebra-cabeça profético? A resposta, como muitas vezes acontece nas Escrituras, é mais complexa do que imaginamos. Precisamos mergulhar nas nuances, nas palavras originais e no contexto histórico para desvendar essa questão. Jesus, em seu sermão profético no Monte das Oliveiras, não disse que as guerras seriam o único sinal, mas sim um dos muitos sinais que precederiam o fim. Ele falou de fomes, terremotos, pestes e perseguições. Todos esses eventos, tomados em conjunto, formariam um quadro mais completo. Então, como discernir entre uma guerra comum e um rumor de guerra com significado profético? A chave está na intensidade, na escala e, crucialmente, no alinhamento com outras profecias. Um conflito local, por mais trágico que seja, pode não ter o mesmo peso de uma conflagração global que envolva nações cruciais mencionadas nas Escrituras. Além disso, precisamos estar atentos à proliferação de armas de destruição em massa, à crescente instabilidade política e à ascensão de regimes autoritários que desafiam a ordem mundial. Esses são fatores que podem transformar um simples rumor em uma ameaça real, com potencial para desencadear eventos de proporções bíblicas. A pergunta que devemos nos fazer é: estamos vendo um aumento na frequência e na intensidade desses conflitos? Então, como devemos interpretar essa aparente contradição?
Será que Jesus estava apenas usando uma figura de linguagem? Ou existe um significado mais profundo por trás de suas palavras? Para desvendar esse mistério, precisamos mergulhar nas raízes da escatologia bíblica, explorando o contexto histórico e cultural em que essas profecias foram proferidas. Vamos analisar o conceito de guerras e rumores de guerras sob a perspectiva dos profetas do Antigo Testamento. Isaías, Jeremias e Ezequiel, em suas visões apocalípticas, frequentemente alertavam sobre tempos de conflito e destruição, precedendo a vinda do Messias. Essas profecias, muitas vezes, se referiam a eventos específicos da época, como as invasões de impérios estrangeiros e as guerras internas que assolavam Israel. No entanto, esses mesmos profetas também apontavam para um futuro de paz e justiça, onde as nações seriam reunidas sob o reinado do Messias. Seria essa uma promessa vã? Ou será que a aparente contradição entre guerra e paz esconde uma verdade ainda mais profunda sobre o plano de Deus para a humanidade? Prepare-se, pois a resposta pode ser mais surpreendente do que você imagina. Mas e se a chave para decifrar o futuro não estiver apenas no que lemos, mas em como lemos? E se a interpretação superficial das profecias nos cegou para o verdadeiro significado por trás das palavras guerras e rumores de guerras? Por séculos, teólogos e estudiosos debateram o que Jesus realmente quis dizer. Seriam conflitos armados literais, prenúncios de uma batalha final apocalíptica? Ou haveria uma camada mais profunda, um simbolismo que transcende os campos de batalha físicos? Imagine por um instante que essas guerras não são apenas confrontos entre nações, mas também as batalhas internas que travamos diariamente. A luta entre o bem e o mal dentro de nós. A constante tensão entre nossos desejos e o caminho da retidão. E os rumores de guerras poderiam representar a disseminação de falsidades, a manipulação da verdade que inflama o ódio e a divisão? Afinal, a desinformação é uma arma poderosa, capaz de incitar conflitos sem que um único tiro seja disparado. Talvez a verdadeira mensagem não seja sobre prever o futuro, mas sobre nos prepararmos para ele. Sobre cultivar a paz interior em meio ao caos exterior. Sobre buscar a verdade em um mundo inundado de mentiras. Estaríamos prontos para essa batalha? Mas e se eu te dissesse que há um conflito maior, uma guerra tão abrangente que eclipsa todos os outros? Uma batalha que não é travada em campos de batalha físicos, mas no reino espiritual? A Bíblia nos fala sobre uma guerra cósmica, uma luta entre Deus e as forças das trevas. Essa guerra, meus amigos, está se intensificando. As guerras que vemos hoje são apenas reflexos dessa batalha maior. Cada conflito, cada ato de violência, cada divisão é um sintoma de um mal maior em ação. O apóstolo Paulo nos adverte em Efésios 6:12, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Estamos sendo chamados a discernir a verdadeira natureza dessa luta, a entender que as batalhas que vemos nas notícias são apenas a ponta do iceberg, que há uma batalha muito maior sendo travada nos bastidores, uma batalha que determinará o destino da humanidade e, o mais importante, que cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa batalha. A pergunta que fica é: você está preparado para lutar? Mas e se eu te dissesse que as guerras que vemos hoje são apenas o prelúdio? Que o verdadeiro conflito, aquele que as profecias bíblicas tanto anunciam, ainda está por vir? Não estou falando apenas de mais uma crise geopolítica, mas de um evento de proporções cósmicas que mudará para sempre o curso da história humana. Já parou para pensar por que, mesmo com tanta tecnologia e tratados de paz, a guerra persiste? Talvez a resposta esteja além da política e da economia, em um plano espiritual que muitos ignoram.
As Escrituras nos alertam sobre uma época em que nações se levantarão contra nações, reinos contra reinos. Jesus, em seu sermão profético, mencionou de guerras como sinais do princípio das dores. Mas o que poucos percebem é que esses conflitos são como peças de um quebra-cabeça, cada um se encaixando em um quadro maior que se aproxima. Será que estamos realmente preparados para o que está por vir? Ou estamos tão distraídos com nossas vidas cotidianas que não percebemos os sinais que nos cercam? A Bíblia não apenas prevê as guerras, mas também revela o propósito por trás delas. E é esse propósito que precisamos entender para nos prepararmos adequadamente. Chegamos ao fim da nossa jornada, desvendando as camadas de significado por trás das guerras e rumores de guerras nas profecias bíblicas. Vimos que não se trata apenas de prever conflitos, mas de um chamado urgente à reflexão e ao discernimento. As guerras, em sua brutalidade, são um sintoma de um desespero. Um mundo que clama por transformação. O que a Bíblia nos revela sobre o conflito final não é um roteiro fixo, mas um alerta sobre a crescente polarização, a escalada da violência e a busca incessante por poder. É um convite a olharmos para dentro de nós mesmos, a confrontarmos nossas próprias guerras internas e a buscarmos a paz que excede todo o entendimento. Lembre-se sempre, o conhecimento que adquirimos hoje não deve nos paralisar no medo, mas nos impulsionar à ação. Que possamos ser agentes de transformação em nossos círculos de influência, semeando a paz, a justiça e o amor. O tempo é curto e a colheita é grande. E agora, o chamado final. Se este vídeo te despertou para a urgência dos tempos, se te inspirou a aprofundar sua compreensão das profecias bíblicas, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe este vídeo com aqueles que precisam despertar. E, acima de tudo, ore. Ore por discernimento, por sabedoria e pela paz que só Cristo pode nos dar. A hora está próxima. Estejamos preparados.